que estão online, os demais que estão presentes. É sempre um prazer estar com vocês, mais uma vez aqui reunidos em nome da IA Alfa Torre Forte. Deus vai falar conosco essa noite, já vem falando, né? Porque os louvores, eu não tive gerência sobre a escolha desses louvores, e o primeiro tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, que nós cantamos: Senhor, acalma minha alma, mesmo que eu possa te adorar em meio ao mar de aflições. Eu creio que todos nós, muitas vezes, passamos por intempéries, por agruras, que são mares, né, que vêm trazer turbulência, vêm trazer tempestade sobre as nossas vidas, mas nós temos um Deus que acalma o nosso coração, um Deus que acalma a nossa mente. Né? A mensagem de hoje, a gente publicou o post, e eu quero pedir oração por esse humilde pastor, por essa pastora também, que também é humilde, porque não é em qualquer lugar que vocês têm um pastor que, gente, que estampa a camisa com a mensagem da pregação. Olha isso aqui, ó. É o post que foi enviado. Gente, vocês que estão online, dá uma olhada aqui na camisa aqui, ó. Gente, eu estampei a camisa com a mensagem, tá escrito aqui, ó. Deixei para trás. E aqui está escrito: Jesus me libertou. Amém? Então, se há aqui alguma mente cativa, presa em alguma gaiola aí que não é de Deus, alguma corrente, vai ser desatada aqui hoje em nome de Jesus. Mentes vão sair libertas daqui hoje. Se há algum tipo de ergástulo, alguma prisão, alguma masmorra aí que está prendendo a tua mente, isso vai ser desfeito hoje pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu não tenho poder nenhum, eu sou um homem, né? Todos nós temos os nossos defeitos, os nossos limites, as nossas fraquezas, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso que está presente aqui, e eu me coloco como um canal desobstruído, aberto, para que a mensagem dele possa alcançar cada coração, inclusive o meu, porque quando eu fiz a mensagem, Deus ali já me alcançou, e eu tenho certeza que ainda vai me alcançar no mais profundo aqui essa noite. Amém? Vamos orar mais uma vez, rapidinho? Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos a liberdade, Pai, para que o Senhor possa falar conosco aqui essa noite, Deus. Não permita que nada saia de mim mesmo, Deus, mas eu me coloco totalmente à disposição do Senhor, para que, através de mim, através deste canal, sem ruído, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, a tua palavra, Deus, possa reverberar no coração de cada um de nós, que o Senhor possa plantar sementes e que o Senhor possa transformar a nossa mente, que o Senhor possa gerar uma metanoia aqui no nosso meio, Deus, ao ponto de sairmos daqui totalmente renovados e transformados pela tua palavra. Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Alguém pode me trazer um copo d'água, por favor? Amém? Deixa eu só colocar aqui a minha mensagem. Deixa eu organizar aqui para que eu possa ver todo mundo que está online e, ao mesmo tempo, organizar aqui a minha pregação. Amém, queridos? Vamos lá, para que Deus possa falar com a gente? Bom, o tema da nossa mensagem é mente aprisionada. Dentro dessa série que chama Eu e Meu Eu, a gente vai fazer um confronto, uma autocrítica, um confronto pessoal, um autoconfronto. Tá? Então, através do que Deus vai ministrar no nosso coração nessa série, eu creio que haverá uma transformação nas nossas vidas. E aí eu te convido para que você abra o teu coração para o Senhor, para que você não se blinde, não crie nenhum tipo de resistência quanto àquilo que Deus vai fazer na sua vida, que você possa, sabe, deixar que todo orgulho, que toda avareza, que toda pretensão possa sair do seu coração e ele está livre para receber a palavra do Senhor. Tá? E para que possamos entender melhor isso, é necessário que entendamos primeiro o que representa uma mente aprisionada. Até que ponto nós podemos considerar que uma mente está presa a determinadas coisas que não se sente livre. Ela não se sente liberta. Então, como que Deus pode agir na nossa vida ao ponto de nos tirar dessa escravidão, dessa servidão,
dessas correntes do mal que certamente vêm para nos aprisionar. Então, nós vamos tratar muito com essa intimidade interior para que possamos, então, permitir que Deus faça uma transformação na nossa vida. E aí eu pontuei algumas características de uma mente aprisionada. A primeira delas é permitir um duelo entre dois pensamentos. Uma mente aprisionada, ela está sempre aberta para este duelo, um confronto entre dois pensamentos. É aquilo que às vezes a gente vê nas imagens das revistinhas, aqueles arquétipos, dois anjinhos e um diabinho. É mais ou menos isso, gente. É um duelo. A nossa mente começa a travar duelos. Não é errado o duelo, claro, a gente está sempre passivo, né, de estar diante desses duelos. A questão é quando esses duelos assumem uma forma, um corpo, em que a gente não consegue se livrar deles. E a gente passa a vida, as nossas rotinas diárias são o tempo todo envolvidas com este duelo. E a gente não consegue se libertar deles. Isso é uma escravidão da mente. A palavra de Deus lá em 1 Reis, eu vou ler no capítulo 18, versículo 21, diz assim, entre aspas, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis ou duelareis entre dois pensamentos? Ele fez essa pergunta para o povo. Por quê? Porque o povo estava ali em dúvida se servia Deus ou se servia Baal. E ele continua o texto dizendo, se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu então Baal. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo estava diante dessa divisão. Os profetas de Baal ali fazendo todos aqueles trabalhos ali, proferindo e adorando a Baal, enquanto Elias sozinho adorava ao Senhor. E o povo estava dividido entre aquilo, entre aquelas cerimônias, aquelas tradições, e eles estavam em dúvida se serviam a Deus e a Baal. E talvez a gente pode aqui transliterar esse nome de Baal e trazer para a nossa realidade, porque talvez o Baal da sua vida tenha um nome. Talvez exista um Baal na sua vida, que não seja propriamente um Deus, mas é um Deus criado por você, ou você tem adorado outras coisas que não sejam o Senhor. E talvez a sua mente está sendo dividida, está sendo criado um duelo dentro da sua mente, que você não sabe até que ponto você está servindo a Deus ou você está servindo este Baal, que pode ter o nome que for. Talvez na sua mente, a gente conversando aqui, você já deu um nome para este Baal. Então, nós precisamos entender até que ponto a nossa mente está liberta, até que ponto existe este duelo permanente dentro da nossa mente, até que ponto você briga sempre pela mesma coisa e não consegue se libertar dela, e você fica naquele dilema, naquela luta, naquela celeuma. Deus, eu estou servindo a Deus, mas aqui agora eu já não estou servindo a Deus mais, eu estou servindo ao pecado. O pecado me escraviza. E eu estou cocheando entre dois pensamentos. Ao mesmo tempo que eu louvo e adoro o meu Deus, eu penso no pecado e pratico o pecado. Eu não consigo me libertar dele. Você está cocheando entre dois pensamentos, Deus e Baal. Você precisa saber se há um Baal na sua vida. Você precisa se libertar dele. Então, a primeira escravidão da mente, o primeiro aprisionamento da mente, é quando nós duelamos, cocheamos entre dois pensamentos. E nós temos esse ensinamento também dentro do Novo Testamento. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 ao 7, olha o que ele esclarece. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, a tua mente está voltada para que campo? Para que seara? A espiritual ou a da carne? Porque quando se cocheia entre dois pensamentos, a tua mente está voltada para as coisas de Deus e também para as coisas da carne. A gente está falando de uma divisão, de um duelo. Então, aqui Paulo esclarece. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas e daquilo que a carne deseja. Então, esse duelo vai te levar para algum lugar. Ou você abre mão da carne e se inclina para as coisas do Espírito, esse duelo tem que terminar,
Ou você abre mão das coisas espirituais e se inclina para a carne, é o que o Paulo está ensinando. Se você viver segundo a carne, a tua mente vai ser voltada para as coisas da carne, mas segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E ele continua, a mentalidade da carne é morte. Então ele dá o resultado da escolha. Se você optar pela carne, o resultado será a morte. Ele está falando de morte eterna. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vou repetir, é vida e paz. A paz tão desejada por todos, né, queridos? Se eu perguntar aqui, ninguém vai falar, não, eu quero guerra, eu quero sofrimento. Não, todos vão dizer a mesma coisa. Será uníssono. Não, eu quero paz. Todos queremos paz. O caminho da paz, que o mundo não pode dar. Jesus falou assim, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E aí ele continua, não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Porque eu tenho uma paz que o mundo não pode dar. E aqui o apóstolo Paulo está servindo nessa paz. A mentalidade do Espírito, a mentalidade que te leva às questões espirituais, te traz vida e te traz paz. Porém, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, e não tem como ser diferente, queridos, porque não se submete à lei, ao crivo, à égide de Deus, nem pode fazê-lo. Você pode dizer um amém? Amém. Temos que viver justamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina, uma mentalidade voltada para as coisas de Deus. Mas vamos dar continuidade. O segundo ponto, escolhas equivocadas. Então, nós tivemos no primeiro ponto uma mente em duelo, do que é espiritual e do que é carnal. Uma vida dupla. Uma vida dupla. Uma dupla personalidade cristã. Faço as coisas de Deus e não faço as coisas de Deus, faço da carne. E agora nós temos já uma mente confusa. Nós temos o segundo ponto, que se trata de uma mente em total confusão. 1 Coríntios diz o seguinte, capítulo 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. Então, nós entendemos que Deus não é Deus de confusão. Se Deus não é Deus de confusão, e se nós temos uma mente espiritual, a nossa mente também não pode estar envolvida dentro de uma bolha cheia de confusão. Tem que haver uma solução para os problemas, para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Pode haver momentaneamente uma confusão? Claro, há dúvidas, há questões. Mas você não pode estar envolvido, aprisionado dentro de uma mente confusa. Uma mente que não acha o seu caminho, uma mente que não conhece os seus objetivos, quais são os propósitos de vida, o que me faz viver e ter, de fato, um propósito pleno e genuíno. São questões que nós precisamos responder para nós mesmos. Nós precisamos descobrir, nós precisamos saber a essência, nós precisamos saber o propósito pelo qual nós vivemos. Que a vida não se basta, não se limita a comer, beber, dormir, trabalhar. Não, queridos. Existe um propósito que foi escrito antes de nascermos pelo Senhor. E nós só somos felizes quando nós entendemos qual é, de fato, esse propósito e nos colocamos à disposição dele. Mas vamos falar um pouquinho sobre a mente confusa e seus antônimos. O que é uma mente confusa? E eu estou dividindo aqui em 5 sentidos da palavra. Primeiro dele, agitação e aflição. É uma mente agitada e aflita. Ela está o tempo todo trabalhando nessa pegada, nessa tração. Agitada e aflita. E qual o antônimo? O que é diferente disso? O antônimo disso é a calma, a tranquilidade, o sossego e justamente aquilo que a gente leu sobre o Senhor. E a paz. Qual o estágio, qual o modus vivendi da sua mente hoje? A sua mente é uma mente agitada? Você considera que é? Uma mente aflita? O tempo todo você está com demandas dentro da sua mente, você não consegue dormir direito, você não consegue ter paz, sua mente está agitada. Ou a tua mente está calma, está tranquila, está sossegada, está em paz.
Qual a avaliação que você faz? Qual o diagnóstico que você dá para sua mente? João 16,33 diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, Jesus falou. São as palavras do Senhor para nós, a palavra do Senhor para a sua vida. Eu escrevi tudo isso para vocês, eu escrevi a palavra para que vocês tenham paz. Porque neste mundo vocês terão aflições. Nesse mundo, o mundo imporá a vocês uma mente aflita. Neste mundo, ou aquilo que o mundo oferece a vocês, dependendo deles, vocês terão uma mente aflita, terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. O manual de sobrevivência cristã está aqui, Cristo colocou isso nas nossas mãos. Eu venci o mundo. Ou seja, vocês também podem vencer. Vocês podem vencer a aflição do mundo. E são poucas? Não, são muitas. Jesus não falou que seria fácil, mas ele está aqui no nosso meio, para que nós possamos vencer as aflições e as agitações das nossas mentes. Segundo ponto, a incerteza. Todos nós nos deparamos, nos confrontamos com situações, com circunstâncias, contextos de incerteza. A gente para assim e fala, o que eu vou fazer da minha vida? É natural? Sim, é natural você ter dúvidas, você gerar incertezas na sua vida. O que não é natural é você viver subserviente a essas incertezas. Elas acabarem com você. Sucumbirem à sua felicidade, matarem a sua vida, as suas expectativas, as suas alegrias, influenciar a tua família, destruir seu lar, sua vida. Incertezas. O antônimo disso é o acerto, a correção e o entendimento. Repita comigo, entendimento. Entendimento. Nós precisamos ter o entendimento do Senhor. O pessoal que está online, às vezes eu sumo porque eu fico rodando, tá? O entendimento do Senhor, queridos. Porque se a gente não tiver entendimento do Senhor, o que vai acontecer conosco é justamente a incerteza. É a incapacidade de saber o que nós devemos fazer. Não vou estar recebendo as pessoas aí, não. Porque está aparecendo algumas pessoas, eu estou tendo que receber. Eu quero, porque está aparecendo aqui na tela, está tirando tirando a mensagem. Bom, chegou. Então, queridos, a incerteza. O que a palavra de Deus nos ensina acerca disso? Vamos lá. 1 Coríntios 14, 20. Olha o que assevera a palavra de Deus. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. É um conselho. Que nós não sejamos meninos imaturos no entendimento, mas sede meninos na malícia. E adultos no entendimento. Maturidade. Entender aquilo que Deus quer. Entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. A gente consegue compreender e entender tudo isso quando nós assumimos um padrão, um patamar de maturidade na nossa vida. E como que a gente assume isso? Com a intimidade com Deus, com o conhecimento da palavra de Deus, nos sujeitando àquilo que Deus quer, renunciando à nossa própria vontade, queridos, que é a coisa mais difícil na vida do ser humano. O ser humano quer sempre orientar Deus, ele quer mandar em Deus, ele quer direcionar Deus, ele quer falar, não, Deus, o caminho melhor é esse. Nós, meros mortais, que não enxergamos um palmo, eu não sei se eu vou estar vivo daqui a pouco. Não conhecemos o amanhã, nós temos o hoje na mão, o amanhã não. O porvir não nos pertence. Mas a gente quer ensinar Deus a agir. E aí a gente quer compreender o entendimento e a gente não alcança o entendimento, porque a gente não aceita aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí a nossa mente entra em conflitos, em incertezas, em agitações. Filipenses, corroborando com isso, diz: a paz que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A sua mente precisa estar cativa
em Cristo Jesus. Os seus pensamentos precisam estar alinhados, harmonizados, uníssonos com Cristo Jesus. Caso contrário, haverão aflições, haverão incertezas que não te permitirão tomar decisões, ou se tomá-las, as tomarão certamente erradas, de forma que você vai cair no abismo lá na frente. Cristo é a paz, e eu repito, nós falamos 3 vezes aqui sobre a paz que excede todo o entendimento. Qual o entendimento? O entendimento natural do homem. Ela excede. Por quê? Porque ela nos traz o entendimento que vem diretamente de Cristo para as nossas vidas. Aqui está mostrando que o nosso entendimento não é nada, e sim a paz que excede o nosso entendimento, que é a paz de Cristo. Esse entendimento, sim, nos traz vida e vida em abundância. Amém, queridos? Terceiro ponto que eu posso dizer que é uma mente confusa, que são mágoas e contendas. Claro, mágoas e contendas têm gerado problemas seríssimos, queridos. Pessoas se suicidam por causa disso. Pessoas destroem famílias, casamentos são desfeitos por causa de mágoas e contendas. O contrário disso é paz, é união, é harmonia, é conciliação. E o que gera essas mágoas, essas contendas? Sempre questões articuladas, construídas lá no passado. Questões que você não consegue se livrar delas. Queridos, vocês precisam entender como funciona tudo isso para que vocês possam sair daqui hoje diferentes. Quantas pessoas estão aí abarrotando os consultórios de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, porque não conseguem se desvencilhar dessas questões, dessas mazelas, que são nocivas à nossa saúde. Somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Se tua alma está afetada, se sua mente está afetada, seu espírito também é, teu corpo também é. Isso não é segredo para ninguém, é ser disso a todos. Mágoas e contendas. Bom, mas eu não posso, pastor, não vai me dar uma amnésia, eu vou esquecer o passado. Queridos, o maior remédio, até a psicologia entendeu isso hoje, o maior remédio, a maior cura emocional para um ser humano se chama perdão. Médicos estão falando isso, perdoem, liberem, porque o perdão vai fazer bem para você mesmo, é um remédio para você, é uma automedicação. Perdoe. A Bíblia proíbe pensar no passado? Às vezes, sim. Ela te recomenda. Vamos lá? Nós podemos ter 2 tipos de lembranças do passado. As lembranças boas e as lembranças ruins. Em qual que eu devo me apegar? É uma pergunta retórica. As boas, claro. Vamos lá, as ruins. O que a Bíblia fala sobre isso? Lembranças do passado. Isaías 43, versículo 18a, diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Larga para lá. Gente, isso aqui é cura. Isso aqui é remédio para nações. Larga para lá. E Paulo, ele faz a mesma coisa, aqui a gente vai fazer uma exegese, lá em Filipenses ele diz: esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e avanço para as que estão adiante, para o futuro, para o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quantos estão aí apegados, ainda acorrentados, atrelados a questões do passado que tem te matado? Tem feito com que você não consiga viver o presente, porque você está preso lá do passado e você não consegue se desvencilhar dele. Você não consegue se separar do passado e das coisas que te aborreceram e te magoaram. E aí a tua alma, a tua mente começa a ficar doente. Ela começa a ficar enferma. É como se houvesse um câncer emocional na sua mente. E aí você dorme pensando nisso, você acorda de madrugada, quando você consegue dormir, e você acorda pela manhã pensando nesses problemas, nessas mágoas, nessas dores, nesses rancores, coisas que as pessoas te fizeram. E eu quero dizer uma coisa, eu vou fazer aqui um parênteses, aqui uma nota de fundo.
A falta de perdão, queridos, é sinônimo de orgulho. Pastor, verdade. A falta de perdão é sinônimo de orgulho. É como se você estivesse dizendo para o Senhor, Senhor, eu mereço perdão, mas eu não perdoo, porque eu sou melhor do que aquela pessoa. Queridos, a gente sempre nos coloca numa balança. Hoje cedo eu estava lá no Cian, a Tati está aqui, não me deixa mentir. Eu falei sobre isso, a gente fica se colocando dentro de balanças com outras pessoas. E sempre a gente tem mais razão, sempre a gente é melhor. Sempre a gente tem mais coisas positivas do que negativas, ao passo que as pessoas têm mais coisas sempre negativas, as nossas visões, e menos positivas. Orgulho, é orgulho. Davi, quando foi afrontado pelo profeta Natã, o profeta Natã chegou diante de Davi e falou assim, Davi, conheço um homem, ele tinha uma só ovelha e o outro tinha 99. E aí ele veio e roubou a única ovelha que o vizinho tinha. O que a gente faz com esse homem, Davi? Davi falou, esse homem é digno de morte. Mata ele, vamos matar ele, tem que morrer. Ele fez isso com o vizinho? Fez. Então mata ele. Justiça. Natã falou assim, Davi, este homem é você. Aí falou, oh Deus, misericórdia. Para os outros, nós queremos justiça, queridos. Nós pedimos o tempo todo, Deus, faça justiça, Deus. Deus, faça justiça. Deus, faça justiça. Quando se trata de nós, Deus tem misericórdia. Porque se eu pedir justiça para Deus, ele vai me fulminar. Ele vai me lançar por terra. Porque eu sou pecador e dependente da graça e da misericórdia de Deus. Então, quando nós deixamos de perdoar, não só nós cometemos injustiça, apontamos a nossa régua de orgulho, o nível que ela está, como nós mesmos nos tornamos enfermos, doentes, porque nós começamos a guardar mágoas, rancores, contendas. Queridos, o remédio está na nossa mão. A palavra de Deus nos ensina todos esses caminhos, mas muitas vezes a gente quer percorrer searas, sendas diferentes, veredas diferentes daquelas que Deus ensina. Mas nós temos também algo bom do passado. Nós temos também que utilizar daquilo que Deus fez com a gente no passado e trazer boas recordações. Lamentações 3:21 diz o seguinte, trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando é que eu vou buscar algo lá no meu passado? Eu vou buscar tudo aquilo que eu tive como experiência na minha vida e que vai gerar em mim, na minha mente, no meu coração, no meu espírito, no meu corpo, vai gerar esperança, vai gerar fé, fruto do Senhor, fruto do Espírito. Então, se há algo no passado que vai trazer para mim, o que aconteceu com Davi. Davi, quando foi confrontar com Golias, ele trouxe à memória aquilo que dava a ele esperança. Ele chegou e falou assim, não tem problema não. Eu vou vencer esse incircunciso aqui, porque lá atrás eu matei um leão e um urso. Deus concedeu a ele experiências que gerou nele esperança. O que a palavra de Deus fala? A tribulação produz... Vamos lá, igreja. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. Trazer a memória. Nossa, eu já passei tribulação lá atrás, gente. E ela produziu em mim paciência. E isso produziu em mim experiência. Hoje eu tenho a esperança comigo. Eu tenho a fé comigo, que remove montanhas. Hoje eu destruo Golias, porque lá atrás eu matei leões. Lá atrás eu matei ursos. Então hoje eu posso destruir Golias. Buscar aquilo, a memória que nos traz esperança. Quarto ponto, a impaciência. Meu Deus, está tão comum isso, né? A pessoa não tem mais paciência, parece que virou artigo de luxo agora a paciência. Ninguém tem mais paciência, gente. O mundo, ele te impõe um ritmo tão acelerado que as pessoas já não conseguem mais ter paciência. Né? Os áudios, a gente coloca no 1.5, 2, daqui a pouco vão inventar 3 velocidades.
é tudo rápido. Tem pessoas que colocam lá, não aceito com mais de 30 segundos áudio, porque a vida ficou desse jeito. Então já não existe mais, cada vez está mais raro a paciência. Romanos 5, 3-4 diz, nos gloriamos, foi aquilo que a gente citou, eu nem lembrava que eu tinha colocado, na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência, a esperança. Quinto ponto, medo e ansiedade. Agora vai acertar em muita cabeça aí. Medo e ansiedade. Como eu falei, gente, a exemplo da impaciência, nós vivemos num mundo em que a ansiedade é o tempo todo nutrida, alimentada, né, no nosso cotidiano, na nossa vida, nas nossas tarefas, nas nossas obrigações, naquilo que a sociedade nos cobra, porque a gente vive sob essa cobrança. A sociedade nos cobra que tenhamos o melhor celular, que tenhamos o melhor carro, que tenhamos a melhor casa, a melhor roupa. Então, a sociedade impõe isso. Se você chegar com um celularzinho hoje que não tem, talvez, uma câmera, não sei quantos pixels, todas as pessoas vão olhar para você, credo. Misericórdia, meu irmão. Que celular é esse? Não, isso sem contar de a pessoa chegar numa casa e ver um videocassete. Ela, sangue de Jesus tem poder. O que é isso, meu irmão? Não, isso não é de Deus, não, isso é do diabo. É sério, gente. A gente está brincando com isso, mas é verdade. Uma vez eu já contei isso na célula uma vez, tem muito tempo. Eu passei por um carro lá em Minas Gerais, um carrinho velho, gente, mas velho. Pensa no carro velho. Tá mais velho ainda, o que você pensou? Velho! E no vidro de trás, assim, ele adesivou assim, ó. E ele escreveu errado mesmo, de propósito. Falou, é velho, mas tá pago. Gente, o que é isso? Uma satisfação para a sociedade. Ele cansou. Então, troca esse carro, rapaz. Essa lata velha aí, troca. Escreve lá para o Luciano Huck. Na época não existia, né? Mas escreve lá para o Luciano Huck. Lata velha. Cara, ele tá assim, gente, eu não devo satisfação para vocês. É velho, mas tá pago. Tem muita gente com carro novo aí morrendo para pagar. É velho, mas tá pago. Então, nós não temos que dar satisfação para a sociedade, gente. Nós, como cristãos, a gente tem que mostrar a diferença. E muitas vezes nós pagamos o preço da ansiedade para demonstrar aquilo que nós não temos necessidade ou obrigação alguma de demonstrar. Às vezes a gente sacrifica a própria família para fazer bonito para as pessoas. Então, que nós possamos vencer o medo e a ansiedade, fazendo uso de um padrão que Deus mostrou para nós, que nós devemos viver. Filipenses 4, 6 e 8, pulei o 7, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Pá! Um tapa agora. Ele não falou só um pouquinho de ansiedade, ele falou tudo, não anda por coisa alguma, nada. Nothing, nada. Não andem. Ah, pelo trabalho pode? Não. Ah, pelo dia de amanhã? Não. Não se preocupe, não se ocupe antes do tempo. Não. É o que a Bíblia está dizendo taxativamente. Não andeis ansiosos, preocupados por coisa alguma, gente. Nada, absolutamente nada. Mas em tudo, e agora entrou tudo. Saiu nada, entrou tudo. Em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Queridos, nós temos que viver pela fé. É isso que nos faz diferente do mundo. É isso que nos faz diferente do mundo. Não sejamos ansiosos por nada, mas em tudo nós temos que ações de graças, agradecendo a Deus, apresentar nossos pedidos. Senhor, está aqui. Porque Deus, se o nosso Pai natural pedindo nós um pão, Ele não nos daria uma pedra. Imagina o nosso Pai Celestial que deu o próprio Filho para morrer por nós, queridos. É a nossa falta de fé. São as tempestades que a gente se preocupa muitas vezes com as tempestades que vêm sobre nós, né? Mas o que Jesus está preocupado é a tempestade que está dentro da sua mente, a escravidão, são as correntes que estão te atormentando, estão te aprisionando, são essas tempestades que Deus quer resolver, que Deus quer sanar.
São essas tempestades. Quando os discípulos estavam ali no barco com Jesus, e eles acordaram Jesus, que viu que o barco ia a pique mesmo, Jesus falou assim, homens de pouca fé. Ele aquietou o mar na mesma hora. Mas o coração de Pedro, que estava ali, o pescador, ele só aquietou depois. Que Pedro já tinha traído Jesus. Tempos depois, ele foi aquietar o coração de Pedro. Até antes de morrer, Pedro já estava cortando orelha de soldado ainda. Mente perturbada, inquieta. Deus quer aquietar a tempestade que está dentro de você. E é por isso que muitas vezes a tempestade que está fora vem sobre você. Ele permite para que a tempestade que está dentro de você seja aplacada. Porque a tempestade fora está tranquilo, gente. Aquieta-te. Mas a tempestade que está dentro de você, Deus sabe que precisa de tempo. Precisa de todo um processo para que se cumpra aquilo que precisa cumprir na sua vida. Não é da noite para o dia. Primeiro tem que ter uma conscientização, um entendimento, como nós falamos, para que depois, então, Deus possa agir. E continua o texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, e aqui está falando de caráter, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, usem a mente de vocês para pensar naquilo que é digno, naquilo que é de Deus, naquilo que é louvável, naquilo que vai engrandecer o nome do Senhor, que vai glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos aqui, acima de tudo, para que possamos glorificar o nome do nosso Deus. E eu fecho aqui essa primeira pasta, com 1 Pedro, no capítulo 2, verso 6, que diz assim, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina. Quem é a pedra principal de esquina? Jesus. Eu ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Amém? E quem nela crer não será confundido. Tua mente está confusa? Creia. Porque se você crer em Deus, a tua mente não será confundida. Quem nela crê, quem crer nessa pedra de esquina, jamais será confundido. E por último, alimentar o pecado. O pecado nós temos, às vezes, a mania de fazer um escalonamento, né? A gente quase que cria um manual, uma tabela dentro da nossa mente. Não, aqui não pode. Não, adultério, não. Homicídio, também não. Suicídio, não. Foi para o inferno. Né? Fofoca. Ah, fofoca está tudo bem. Ah, não perdoei. Está tudo bem. Isso aqui não leva ninguém para o inferno. Isso aqui leva, isso aqui não leva, não. Então a gente começa... Não, deixa aqui que eu estou tomando. Esqueci, não. É porque a boca está secando mesmo, eu estou tomando toda hora. Então a gente começa a fazer uma tabelinha que é uma demagogia, gente. É uma ironia. É uma ironia. Jesus vem para quebrar justamente esse arquétipo, esse paradigma. No Antigo Testamento não pode se adulterar. Não adulterarás. Está lá, entre os 10 mandamentos. E começaram a cobrar isso de Jesus. Quando Jesus vem, deixa eu abrir aspas aqui em algo, queridos. Jesus, ele veio para acabar com a lei. Perfeito? Às vezes há uma confusão que tem hora que fala que Jesus traz a lei de volta. Jesus, ele veio para acabar com a lei cerimonial e a lei sacrificial, porque todo sacrifício e toda cerimônia apontavam para Cristo e para a nossa vida futura, celestial. A lei moral, Jesus não tirou, não. Muito pelo contrário, ele potencializou. E aí, quando chega lá em Mateus 5, 27 a 29, ele dá o exemplo disso. Jesus fala, ouvistes o que foi dito aonde? Na lei. Não cometerás adultério. Eu, porém, todavia, contudo, entretanto, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, olhou e a intenção foi impura, não foi santa.
Se ele olhou com isso no seu coração, então só foi só olhar, só a mente, só o coração. Ele não fez nada. Ele não falou nada para essa pessoa. Ele não tocou nessa pessoa. No coração ele imaginou. Jesus falou o seguinte: já cometeu adultério com ela. Com ela ou com ele, tá, gente? Aqui, né? É compartilhável. Com ela ou com ele. Já cometeu. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Gente, isso aqui não é literal, tá? É uma metáfora. Eu tô falando, porque olha só, não, parece brincadeira. No Espírito Santo, na Serra, um homem na frente do hospital, gente, isso aconteceu. Ele, é forte que eu vou falar, as crianças não estão aqui, né? Ele tem criança online, se tiver, já tira as crianças da sala. Ele sentou numa pracinha, uma praça que tinha na frente do hospital. Ele sentou na calçada, ele pegou uma pedra e ele esmagou o membro dele. Porque ele leu isso aqui, entendeu literalmente que ele tinha que acabar com o membro dele porque ele não conseguia parar de pecar. Então, gente, isso aqui não é literal. Tá bom, gente? Vocês continuam com os olhos de vocês, ainda precisam de óculos como eu, como o Marco ali, mas vamos continuar com os nossos olhos. Mas os nossos olhos não foram feitos para pecar. Existe até um ditado aí, um provérbio, né, que não não está dentro da Bíblia, mas foi extraído da Bíblia, que diz que os olhos são as janelas da alma. E é verdade. Passa pelos olhos. E as pessoas, Jesus mostra uma escala. Primeiro você olha, depois você deseja, depois você quer, depois você se apaixona e depois vem o ato. Você acha que a pessoa que cai em adultério cai da noite para o dia? Não, queridos, começa aqui. Há todo um processo, toda uma construção que começa no olhar, janela da alma, e aquilo vai ferindo a tua mente e vai te conduzindo a um caminho totalmente de destruição. É o que Jesus fez. Jesus não levou a régua, nem régua. Jesus colocou um laser, uma trena laser. E jogou para um nível incomparável com aquilo que a lei fazia. Que a lei só punia quando tinha um ato efetivo, uma consumação daquilo que de fato é um adultério. Mas não, Jesus mostrou, quando você começa o processo com o seu olhar, você já está adulterando com aquela pessoa. Só que nós, dentro da nossa fábula, da nossa quimera, nós fazemos uma tabela e falamos, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, olhazinho não tem problema. E aí o diabo, os principados e potestades, têm nos levado à ruína, a abismos. E muitas vezes a gente olha para trás, como que eu vou voltar? Como que eu vou recuperar tudo que eu perdi? Foi todo um processo de insanidade que foi construído. Isso não foi de uma vez, foi dia após dia. Ezequiel. Não vou terminar a pregação, porque eu comecei que hora, gente? Eu tenho sempre um combinado com vocês aí, que é 1 hora, né? 8h22? Tá, então eu tenho mais 15 minutos aqui, vamos lá. Ezequiel 12:2 diz o seguinte: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Seus olhos são janela da alma, e eles foram feitos para a glória de Deus. Seus olhos não podem ser carnais. Seus olhos precisam ser olhos espirituais. E foi interessante, essa mensagem estava montada, e tem tempo que eu mandei esse post para vocês, e o Lamartine falou justamente sobre isso no domingo, né? Sobre os olhos espirituais, os sentidos espirituais. Porque quando nós estamos no mundo, nós ouvimos com esse ouvido, mas quem está lá no mundo não consegue ouvir, ele não consegue ver aquilo que é de Deus.
Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não consigo enxergar Deus, eu não consigo ver coisas que são de Deus, os meus olhos estão fechados, é como se eu fosse cego. Pastor, é como se eu fosse surdo. Pastor, não está chegando no meu coração, na minha alma, no meu espírito, aquela vibração. Eu não estou conseguindo sentir a unção do Espírito. Eu não estou conseguindo sentir Deus. Meu irmão, há alguma coisa errada. Nós precisamos orar para que haja uma transformação na sua vida. Porque quando nós somos transformados, quando o Espírito Santo entra em nós, os nossos olhos espirituais são abertos. Os nossos ouvidos espirituais são abertos e chega ao nosso coração tudo aquilo que Deus tem para nos falar. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo terá luz, e aí a presença do Senhor é tudo aquilo que Deus faz por nós. João 9, 39 a 41, diz, Jesus continuou, diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os que veem, perdão, queridos, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que ele está dizendo? Aqueles que são cegos se passam a ver, porque entregaram a sua vida para Jesus. E aqueles que têm toda a condição de ver, não veem, são cegos, porque não entregaram a sua vida para Jesus. E a parte da palavra de Deus, assim, que mais corrobora com tudo isso, é a palavra que está lá em 1 Coríntios 2, 9. Quando Paulo chega, e é interessante, porque, olha só, vamos ler antes aqui, ó. São as ferramentas que nós devemos usar agora. Aí eu faço até uma pergunta aqui, como se libertar dessa prisão? Como que sua mente, aí a gente vai trazer aqui uma resposta, uma solução, como que a minha mente pode sair dessa jaula, dessa gaiola, dessa prisão? João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a gente vai entender melhor como funciona isso com relação a tudo isso que a gente está pontuando. Como que nós vivíamos antes? Mateus 13, 15 e 16 diz, o coração desse povo está endurecido. É como nós éramos antes. Amém, queridos? Tínhamos o coração endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. São palavras de Jesus. Então, Jesus está falando aqui de um povo com o coração endurecido, que os olhos não veem, o ouvido não escuta, e não chega ao coração deles, e eles sejam convertidos e curados, e se convertam e os cure. Pois agora, no 16, Jesus já vem trazendo a transformação, e diz, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ele está falando de duas pessoas, de dois elementos diferentes, aqueles que não aceitaram Jesus e aqueles que aceitaram Jesus, que os olhos passaram a ver e a ouvir. E aí eu trago a lume agora aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 16. Que eu já repeti algumas vezes nas células, e eu amo de paixão essa passagem, porque é a revelação daquilo que a gente vive. Jesus, ele estava narrando Isaías 64, 4, que profetizou que nos últimos tempos os olhos viriam e os ouvidos ouviriam. E lá em 1 Coríntios, Paulo traz à luz tudo isso. Ele diz o seguinte, mas como está escrito? Onde? Isaías 64, 4. Ele diz, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Somente através do Espírito Santo que os olhos são abertos para as coisas de Deus. É só por intermédio do Espírito Santo que os nossos ouvidos, que os comichões saem, os nossos ouvidos conseguem audivelmente entender e saber da voz do Senhor. E só através do Espírito Santo que o amor dele e a palavra dele alcança o nosso coração. Isso só pode acontecer por intermédio
do Espírito Santo. E vamos entender como que isso funciona na prática? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Amém, queridos? Eu posso ouvir um amém? Você não recebeu o Espírito do mundo, amém? Mas o Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, presta atenção agora, ora, o homem natural, ou seja, aquele que não conheceu a Deus, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Parece loucura, e é o que o texto diz, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, e nós o somos, amém? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas o que é espiritual discerne, tem tudo. A sua mente discerne tudo. E ela de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Querido, isso aqui é uma poesia. Gente, isso aqui é uma poesia. Deus está falando aqui uma declaração de amor para nós. Deus está falando assim, olha, queridos, vocês que têm o Espírito Santo, vocês não são como aqueles que no mundo natural, que não conhecem, não tem discernimento de nada, não tem entendimento de nada. Vocês têm entendimento, vocês têm discernimento, vocês têm uma mente cativa ao Espírito Santo. E vocês podem entender aquilo que está em mim, na minha mente, porque vocês têm a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela não pode sucumbir ao pecado. Nós não podemos macular, nós não podemos manchar o Espírito Santo, nós não podemos permitir que o Espírito Santo que está em nós se entristeça com as nossas atitudes, com as nossas mazelas, com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, com as nossas transgressões. Que Deus possa falar aos nossos corações, queridos. Precisamos nutrir a nossa mente, exercitar a nossa mente com os pensamentos louváveis. E aí a gente encerra com Filipenses 4. Ainda estou dentro do meu tempo. Aqui a gente negocia tempo, tá, gente? 4, de 6 a 9, que diz assim: não estejais inquietos. Novamente, né, queridos? A gente cantou, né? Acalma o meu coração. Queremos te adorar. Como é que é? Canta aí, Luiz. Mar da aflição. Né, queridos? Está falando aqui, ó, não estejais inquietos, queridos. Deus sabe que é difícil para nós, por isso que está nos orientando. Fica calmo. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, como nós lemos, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E fazendo um combo desse final, eu coloco Romanos 12, 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Vou ler com caixa alta, tá? Veja isso com caixa alta na sua frente, olha. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E o que mais a gente quer fazer é isso, né, queridos? Está na moda, parecer com o mundo, todo mundo olhar para... Não, queridos. A gente tem que fazer a diferença. O professor é diferente. Essa mulher é diferente. Esse homem é diferente. Esse homem tem alguma coisa diferente. Nós temos que ser diferentes. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente renovada aqui. Amém. Sua mente foi renovada aqui essa noite. Você pode dar um glória a Deus. Para que sejam capazes...
Para que isso, pastor? Para que isso? O texto diz, para que sejam capazes de experimentar. E não só experimentar, mas comprovar, como diz o texto, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o Senhor. Eu quero que você pense. Qual direção você tem tomado na sua vida? Quais os caminhos que você tem percorrido? Como está sua mente hoje diante do Senhor? Deus, está cheio de confusão. Fale com o Senhor agora, intimidade. Você e Deus. Dá para apagar a luz, gente? Deixa só de cá acesa, dá, Meire? Por causa do pessoal que está online. Mas ali, se der para apagar essa parte aí. Cadê o Tchuco? Chama o Tchuco aí. Gente, está tudo escuro aí, mas vocês que estão online, daqui a pouco a gente acende. Não, tá bom, Meire, deixa assim mesmo. Gente, eu quero que vocês fechem, vocês que estão online também, por favor, fechem os seus olhos. Gente, essa semente vai começar a germinar agora. A semente, porque quem dá o crescimento é Deus, não sou eu. A gente lança a semente, mas é Deus que faz crescer. É Deus que dá vida. Feche os seus olhos. Eu vou ficar 30 segundos aqui calado. Eu quero que você reflita na sua vida. Eu quero que você analise como está a sua mente hoje. Sua mente é uma mente tranquila, em paz, ou sua mente tem sido uma mente aflita, agitada, conturbada? Reflita um pouquinho para que a gente possa começar a orar. Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor, assumindo, Deus, a nossa fragilidade. Nós estamos aqui, ó Deus, para dizer que nós não estamos do jeito que nós queríamos estar. E muita coisa, Deus, precisa ser transformada na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E nós sabemos, Deus, que nós não temos conhecimento, sabedoria, nós não temos armas, força suficiente, Deus, para mudar essa história, essa realidade. Mas, Deus, nós confiamos na ação do Teu Espírito Santo, Deus. E nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus, venha trazer mansidão, venha trazer domínio próprio, venha trazer paz que excede todo entendimento, venha transformar, venha fazer uma metanoia na nossa vida, na nossa mente, Deus, para que sejamos transformados, para que toda aflição, toda inquietude, ó Deus, tudo aquilo que nos perturba, toda falta, Deus, de perdão, tudo aquilo que traz mágoa, traumas, sequelas na nossa alma, no nosso coração, ó Deus, que a cura venha sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Deus, que haja cura aqui essa noite, Deus. Que essa semente que foi aqui lançada possa no coração de cada um, Deus, gerar vida, gerar fruto, crescer, multiplicar. Deus, em nome de Jesus, Pai. Cura as nossas almas, Deus. Cura, Deus, as nossas feridas. Deus, nos ensina, Espírito Santo, a perdoar. Cura, Deus, a nossa mente, Deus. Eu lanço um decreto aqui, Deus, em nome de Jesus, que toda corrente aqui nas mentes sejam, Deus, quebradas, sejam lançadas por terra em nome de Jesus, que toda prisão seja aberta,
que almas sejam libertas, que mentes sejam libertas, em nome de Jesus, que todo trauma, toda dor, toda sequela, toda mágoa, toda contenda possa ser lançada por terra, que haja cura, que haja perdão. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, interceda por nós. A tua palavra diz que nós não sabemos nem como falar para o Senhor, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Espírito Santo, interceda por nós, por cada pessoa que está aqui, que está online, que o Senhor possa, Espírito Santo, interceder até o Senhor e dizer que nós precisamos ser transformados. A nossa mente precisa ser liberta. Nós não aceitamos, Deus. Tua palavra diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Nós estamos pedindo ao Senhor. Espírito Santo, interceda por nós. Nós estamos, Deus, batendo numa porta e dizendo, Senhor, nós queremos ser libertos. Nós não aceitamos, Deus, ter uma mente cativa no pecado. Nós não aceitamos ter dupla personalidade. Nós não aceitamos duelar contra dois pensamentos. Ou servimos ao Senhor, ou servimos ao mundo. Mas nós estamos aqui para declarar que nós somos separados pelo Senhor, elegidos pelo Senhor. Nós somos escolhidos, Deus, para poder compor o teu corpo, o teu reino. Então, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que está cativo em nós, relacionado ao mundo, que haja libertação aqui essa noite, Deus. Que todo espírito de ganância, de orgulho, de adultério, de avareza, de pecado, de fornicação, de prostituição, de mentira, de fofoca, de maledicência, que todo espírito contrário ao Senhor, que tudo aquilo que pertence à carne, seja queimado aqui agora, em nome de Jesus, que haja liberdade, que haja libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, genuinamente, plenamente e absolutamente sereis livres. Deus, eu declaro a liberdade sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Pode acender a luz. Aplauda o Senhor, que Deus seja louvado. Deixa eu parar a gravação aqui agora.